E agora vamos falar de tecnologia, os novos modelos de produção de energia e as oportunidades no setor energético foram temas de seminário na sede da Federação das Indústrias, aqui em Cuiabá. Mato Grosso exporta metade da energia que produz, mas ainda enfrenta problemas na infraestrutura de distribuição, aqui mesmo no próprio estado. Vamos entender melhor esse cenário na reportagem de José Porto. Mato Grosso é um estado com grande potencial de produção de energia renovável. O estado foi um dos que mais cresceu em instalação de placas fotovoltaicas para a exploração da energia solar, mas ainda tem grande capacidade hidrelétrica e também de biomassas. E vamos trazer aí as grandes mentes que estão discutindo o setor elétrico no Brasil para ver se a gente acha um caminho de continuar dentro da sustentabilidade que a transição energética que o mundo está passando agora requer de nós. O tradicional seminário na Federação das Indústrias de Mato Grosso reuniu autoridades e representantes do mercado para falar das oportunidades. Mato Grosso tem um potencial importante de crescimento, mas também precisa estar avaliando essas oportunidades em cima da questão da energia. Nós temos tantas oportunidades em Mato Grosso e a gente precisa falar disso, e é um seminário muito importante para a indústria de Mato Grosso. Mato Grosso produz em média 3.000 megawatts de energia elétrica e consome só a metade, em torno de 1.500 megawatts. O estado é exportador de energia, mas enfrenta um grande problema devido principalmente à sua extensão territorial. Falta infraestrutura para distribuir melhor essa energia entre os municípios e alavancar o desenvolvimento de várias regiões. O representante da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, analisa que o sistema Mato Grosso é interligado para o atendimento. Mas, na prática, a instalação de grandes indústrias no interior do estado ainda padece de instabilidade no atendimento de energia. O estado de Mato Grosso, para efeitos legais, é um estado universalizado. Então, todo mundo que pedir energia elétrica tem direito de ser atendido, sendo que até 50 kW de potência instalada ou de carga instalada, essa energia é atendida de forma gratuita. Nos demais, há um cálculo de participação financeira. Uma parte é paga pelo consumidor, outra parte é paga pela distribuidora. O ex-ministro Blairo Maggi foi um dos convidados para a abertura do seminário. Ele foi compartilhar expertise como empresário do setor, que analisa as principais tendências de investimentos. Blairo também analisou as discussões de novas pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Essas três formas de energia, quer seja eólica, a solar, elas não se sustentam à noite, né? Então a gente precisa ter as hidráulicas também, as hidrelétricas. E isso é que faz o conjunto desse negócio funcionar, né? Por isso a importância de um evento como esse hoje, onde vai falar de todas as matrizes aí. E essas matrizes devem ser aprimoradas até para que a gente possa desligar a outra, né? Que é a que vem de óleo diesel, que vem de motores e que é uma energia extremamente cara e poluente também. E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com Itamar Canossa, presidente do Fórum Agro Mato Grosso. Vamos tratar de vários assuntos que atualmente interferem diretamente no setor produtivo. Entre eles estão a invasão de propriedades e as violações ao direito constitucional de propriedades, a segurança jurídica dos produtores, o impacto para a agropecuária de Mato Grosso, com o novo marco temporal para as demarcações das terras indígenas. Vou falar também sobre algumas propostas elaboradas pelo governo de Mato Grosso, tem a duplicação da BR-163 e também, olha, tem a Frente Parlamentar da Agropecuária aqui do estado. Muitos assuntos, né? Pois é, chegou então o momento do nosso quadro Papo com Café. Olá, bom dia. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Agro Pantanal. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Luciana. É um prazer nosso estar aqui com você novamente. Opa, prazer é todo meu, viu? E de quem nos assiste também. Tantos assuntos aqui interessantíssimos, né? Estou até em dúvida aqui por onde eu vou começar, porque eu dou importância para todos. Mas vamos começar falando sobre a última novidade, né? Tem a BR-163, já que o governador Mauro Mendes, juntamente com o presidente da República, enfim, né, vai dar o start nas obras aqui. Só que tem algumas polêmicas em torno aqui só da região metropolitana, né, desse trecho urbano da Imigrantes, que talvez não ganhe duplicação, mas essa é uma polêmica mais aqui para a região metropolitana. Como a gente fala do estado de uma forma macro, eu queria ver contigo como que o setor do agro está diante do fato do governo realmente
ter agora, né, a concessão dessa importante rodovia BR-163? O que a gente pode esperar de desdobramentos para o agro? Nós, Luciana, estamos muito satisfeitos com esse desfecho dessa situação, porque como estava, não tinha utilidade nenhuma. Pagávamos para transitar e pouco benefício tínhamos assim. E nesse contexto, vendo o interesse do Estado em assumir, há uma perspectiva boa que isso aconteça dentro dos prazos estipulados. Porque a gente que usa essa BR todo dia, a gente vê o risco, os acidentes que vem causando. Eu posso lhe dar um exemplo, um deslocamento do interior para cá, geralmente a gente encontra algum acidente com vítimas, né? Então agora o governo, através do MTPAR, assumindo, a gente sabe que tem condições financeiras para fazer, e fazer um bom trabalho. E a gente tem certeza que vai acontecer. E o bom disso que é breve, é rápido, já iniciou inclusive essa situação de posse e trabalho, né? Então a gente tem uma boa perspectiva, de um bom andamento e terá com certeza a nossa colaboração no que pudermos colaborar e ajudar, com certeza a gente vai estar junto sim. Olha, não é só o agro que celebra, não, mas também toda a sociedade mato-grossense, porque como você disse, né, uma rodovia com mais de 800 quilômetros de extensão, infelizmente se tornou aí um corredor da morte, né? A rodovia da morte, agora a gente tem um novo nome, né? A nova rota, e que realmente venha nos trazer mais prosperidade, proteção à vida. E quando você diz, olha, nós do agro estamos à disposição, o Fórum também tem um perfil fiscalizador. E por que eu toco nesse assunto? Porque, afinal de contas, nós tivemos aí um grave problema, a falta de fiscalização, enquanto essa rodovia estava na mão de uma concessionária que não avançou em 20% da obra em muitos anos. Agora, né, com a responsabilidade do governo, já tem o ex-senador Cidinho, que agora é presidente do órgão em que vai também trabalhar a questão administrativa e fiscal. O Fórum também vai contribuir de alguma forma no sentido de fiscalizar o andamento dessas obras ou não? De que forma que é essa contribuição do Fórum? Com certeza, Luciana, a gente vai estar observando essa situação. É claro que a nossa entidade não tem um poder de polícia, um poder legal fiscalizatório, mas a gente tem sabe denunciar. Isso, a gente tem uma boa entrada até com o governo, com o executivo, com o legislativo, então a gente tem um diálogo bem aproximado. Então essa cobrança, essa proximidade faz com que a gente consiga cobrar tanto do governador, enfim, do que confere, do que for a cada um a sua área, né? Mas tanto na Assembleia quanto com o governador, a gente consegue conversar e tem um bom diálogo. Inclusive, se precisar cobrar situações referentes ao 63, eu tenho certeza que nós seremos ouvidos, sim, e as nossas demandas com certeza serão atendidas. Tá certo. E falando em demandas atendidas, já me lembrou aqui que tem a frente parlamentar, né, do agro agora na Assembleia Legislativa, se não me falha a memória, e quase que a maioria esmagadora de 24 deputados. Quantos estão integrando a frente parlamentar e o que tem de demanda? 18 deputados hoje. 18 deputados. Então, é um trabalho, Luciana, que a gente já não é de agora. Essa frente parlamentar, há 2 anos atrás, que a gente encampou essa ideia e a Assembleia aceitou, porque, lógico, através dela que é feita toda a estrutura, né? Iniciou-se esse trabalho. Houve um trabalho muito bom nesses 2 anos, trabalhado junto com o Fórum e a frente parlamentar. É um layout copiado do nível federal, que é do IPA e da Frente Parlamentar Federal, e aqui conseguimos desenvolver um bom trabalho. Demandas atendidas mais rapidamente, há uma conversa todo mês com os deputados, e diante dessa situação que a gente observou, houve um consenso quase que por unanimidade em continuar esse trabalho. Então demandamos para a Assembleia novamente que eles pudessem nos atender dessa forma. O deputado Dilmar encabeçou a ideia, montou toda a estrutura legal, chamou quem quisesse participar, e como a essência do nosso deputado é o agro, de qualquer forma, ou ele sendo próprio produtor rural, ou sendo filho do produtor, oriundo do meio agrícola, nós tivemos essa adesão em massa dos deputados.
Então a gente se sente muito feliz porque estamos sendo bem representados na Casa de Leis e com certeza a gente vai ser muito respeitado diante de todos, porque o que a gente procura fazer não é intervir em situações, em outras situações. A gente quer trabalhar com respaldo jurídico, sem ter aquele medo de que eles venham intervir no nosso trabalho, estando dentro da legalidade. Essa que é a questão principal, né? Quando você disse assim, olha, já nos atendeu no passado, né? Nos deram resposta. Eu queria que você pudesse citar que case importante é esse já, de lição feita através da frente parlamentar, e o que tem agora aí já na ponta, né? O que é prioridade que foi entregue para a frente parlamentar? Várias situações, e eu vou pontuar aqui uma delas. A própria Acrimate, que é a Associação do Gado, ela estava sofrendo uma situação de uma cobrança de taxa, onde no momento em que... ICMS, né? Não. Era uma cobrança de taxa do seguinte: no momento que você parasse de vacinar para febre aftosa, entraria uma cobrança de taxa para transporte desse animal. Não era para venda, seria entre um transporte do mesmo proprietário de uma propriedade a outra. E isso é inconstitucional, isso é ilegal. Então foi levado a essa situação. Uma injustiça. Isso, exatamente. É uma injustiça porque você vai pagar uma taxa de um produto que você nem comercializou. Você só está transportando dentro da tua propriedade. E havia necessidade pelo momento em se cobrar essa taxa. E como a gente levou isso aos deputados, eles trabalharam essa situação e retiraram essa taxa. Então, o animal só vai pagar a taxa no momento da comercialização, na hora da venda, que é justo, que é coerente. Ele não acaba mais sofrendo uma bitributação. Então, essa é um dos trabalhos. A gente, através da Assembleia, num outro ponto, a gente está desenvolvendo na Secretaria, claro, o zoneamento socioeconômico e ambiental, onde a Assembleia também participa. Ela é atuante junto com o agro, trabalhando numa situação onde a gente está observando a Secretaria desenvolver esse trabalho, subsidiando informações, ligando a pontos onde o trabalho possa vir ser feito de forma coerente, que não nos atrapalhe, beneficia não só o agro, mas, enfim, a sociedade inteira como um todo, né? Então, há muitos pontos onde a gente consegue trabalhar, levando essas demandas para a frente parlamentar, e até o layout que a gente fez que é o seguinte: a gente traz os deputados à frente parlamentar para debater todo mês, a gente coloca as nossas pautas, as nossas demandas. No mês seguinte, geralmente sempre volta a questão resolvida ou encaminhada para as devidas soluções. Então, a rapidez com que isso acontece, isso que nos agradou também. Ou seja, não é um faz de contas, né? Não é só apenas com certeza não. A formação aqui, de uma frente sem trabalho. Nesse nível, você não tem que reclamar ou passar essa reclamação à frente. Aqui você tem que resolver o problema. E o que está liderando aí a prioridade para esse ano? A gente continua no acompanhamento do zoneamento, com certeza. Socioambiental. Qual que é a importância dele? Por que é prioridade? Primeiro, para a gente ter uma situação jurídica adequada. A segurança jurídica que vocês sempre pedem. Exato. Então, quando você define regiões e adequa elas às atividades pecuárias ou agrícolas, aquele produtor rural ele vai estar munido de informações o suficiente para ele saber que ele está juridicamente correto. Então, esse zoneamento, ele define essas situações para o produtor não ser embargado em alguma situação, né? Porque você produz, você gastou, de repente daqui a pouco você vai ser embargado por estar na ilegalidade, né? Então, a partir do momento que o zoneamento se define, ele decreta que define, por exemplo, as regiões que você pode fazer o quê, né? Quando você está falando assim, me fez lembrar de um gargalo que tem ainda na SEMA, né? E, infelizmente, recentemente, nós recebemos aqui inúmeras imagens de produtores lamentando a queima de maquinários, né, nos municípios mais distantes, alegando que era uma ação da SEMA juntamente com o ICMBio, porque ali havia problemas de terras embargadas. O Fórum Agro acompanhou essa situação, porque a Assembleia Legislativa ainda espera uma resposta
resposta. Inclusive, está chegando até projetos de lei para que proíba-se a queima de maquinários e, claro, que se tiver crime, que esses equipamentos sejam recolhidos, mas doados, não destruídos. O que o Fórum acompanhou dessa situação? É uma situação um pouco delicada, Luciana, nessa questão, porque o que acontece dentro da lei, a gente pode intervir, pode ajudar, colaborar. Agora, quando há situações que ela já acontece fora do âmbito legal, nós não temos o que fazer. Claro, não dá para você brigar por algo que é ilegal, crime, exato, é um crime. Não é defender aquele que está cometendo algum tipo de crime, né? Mas a gente não tem como, nesse momento, fazer um pré-julgamento. Se de fato havia embargo, se de fato era um crime ou não, um equívoco, e mesmo que fosse um crime, a questão da queima de maquinários não acaba sendo um excesso, embora a legislação assim determine em caso de dificuldade de retirada de equipamentos. Mas quando a gente olha, né, uma máquina pesada sendo destruída, dá aquela impressão de que poderia ter sido dado um outro destino. De forma unânime, dentro do setor, contrária a essa situação, justamente pelo que você falou. Primeiro, uma máquina cara, que poderia ser utilizada em outra situação, sendo doada, podia estar ajudando na sociedade de alguma forma. Então, se essa máquina entrou até aquele ponto, ela pode ser removida de volta. Exatamente. Não há necessidade nenhuma de se destruir um patrimônio, independente se ele é público ou particular, se ele é ilegal ou legal. A lei e a justiça podem e devem trazer para dentro da legalidade e pôr para ser utilizada. Então, esse é o posicionamento nosso do setor. Certo, ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, o tempo está acabando aqui para a gente, mas não posso deixar de perguntar para você em relação ao MST, essa questão delicada. Sabemos que parte do agro aqui em Mato Grosso é muito dividido em questões ideológicas, mas 100% concordam, né, que não tem que ter invasão das propriedades. De que forma o agro está cobrando isso lá do governo federal para que contenha, no caso, né, as invasões? Eu observo essa situação, Luciana, que até opositores políticos partidários concordam que ao direito direito da propriedade. Garantir o direito à propriedade, né? Isso, da propriedade particular. Porque você não investiu tempo da tua vida para montar um negócio e depois vocês tirarem de você. Então, é uma certa forma de todos meio que convergirem para essa ideia. Nós, aqui no Estado, já de pronto, quando houve a eleição do atual presidente, nós nos dirigimos ao governador, cobramos isso dele, uma posição do governador como executivo, como representante do nosso executivo do Estado, que ele tomasse um posicionamento firme nesse sentido da invasão de terra. E ele assumiu de pronto essa visão nossa. Tanto é que há poucos dias atrás houve uma situação de invasão e ele resolveu essa situação em menos de 24 horas, até menos que isso. Uhum. Então a gente se sente seguro porque o poder público, não só na pessoa do governador, mas na pessoa dos deputados, até do judiciário nosso aqui, e acredito até, eu falo por mim, mas eu penso até que a OAB converge para essa ideia também, de poder resolver isso o quanto antes possível, né? Então, a gente trabalha isso dentro do Estado, através da frente parlamentar, através do setor, direto com o governador, e cobra do nível federal também essa posição. Você acha que o produtor hoje, então, está respirando uma certa segurança, se sente seguro diante dessa resposta rápida que aqui o governador deu e diante do que está acontecendo lá em cima? E também o nosso ministro, Carlos Fávaro, que é daqui de Mato Grosso. Está tendo uma sensação de segurança ou de insegurança? Eu vejo, Luciana, que tem dois sentimentos ali misturados. Ele sabe que a segurança pública vai agir, de certa forma, traz segurança para ele. Mas ele sofre um risco muito grande de ser, mesmo assim, ser invadido a qualquer momento. E aí, queira ou não, algum fator negativo vai acontecer na propriedade dele até alguém atuar. Então, de certa forma, sim, se sente mais seguro porque é um sentimento diferente de 3 ou 4 meses atrás. Olha, pena que o nosso tempo aqui acabou, viu? Mas a porteira do Agro Pantanal está sempre aberta para o Fórum Agro. Volte mais vezes. Nós que agradecemos, Luciana. É sempre bom estar aqui e conversar com você e a quem nos assiste. E, da mesma forma,
O fórum, na verdade, eu trabalho ele como uma construção que não tem portas, nem de portas abertas. Ele não tem portas para que todos possam entrar. Porteira aberta. Porteira aberta, exato, para que possam nos ajudar e o que nós pudermos colaborar da mesma forma. Ok, parabéns, obrigado. Obrigado a você, Luciano. Bom, e agora chegou aquele momento especial, a receita tentadora, Sabores do Cerrado, para você fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda. E agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Lembra que pergunta boa, gente? Tomar chá emagrece? É mito! Olha lá, nenhum alimento isolado emagrece. O que ajuda a perder peso é o déficit calórico do final do dia. O chá apenas auxilia na diurese. Muita água é eliminada do organismo, evitando assim a retenção de líquido e no final do dia resultando em menor peso, simplesmente por causa da perda de água. Tá vendo que informação valiosa para você? Pois é, aproveite aí mais conhecimento para ter uma boa saúde e saber aquilo que realmente pode te favorecer na perda de peso e também da gordura corporal. E assim termina o nosso Agropantanal deste domingo. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Que você tenha um domingo, o resto do domingo aí abençoado por Deus. Até mais. Tchau.